Olá, estudantes. Vamos resolver agora a questão 33 do ENAD 2023 da Engenharia Química sobre propriedades mecânicas. Esse modelo de questão ele já é bem recorrente. Acho que todo ENAD de Engenharia Mecânica, Civil, Química, Produção vai ter uma questão dessas falando sobre propriedades mecânicas, relacionando ela ao diagrama tensão-deformação. Eu já falei muito sobre esse assunto aqui no canal, várias aulas anteriores, né? Já falei sobre o que é o diagrama tensão-deformação. Ele provém, né, do ensaio de tração. Então, nós temos um corpo de prova que ele é tracionado e esse corpo de prova ele é monitorado e as tensões que provém da força que foi inserida, dividindo pela área da seção transversal, e a deformação que provém do alongamento desse corpo de prova são registrados nesse diagrama, né? Então, nós temos o diagrama tensão e deformação. Então, nós temos aqui o diagrama para o material A e para o material B. E desse diagrama ele é muito importante porque nós conseguimos retirar dele muitas informações relacionadas às propriedades mecânicas, inclusive categorizar o material. Então, o material B, nesse exemplo aí, essa figura, ele deformou muito mais, né? A deformação dele é bem maior. E então, nós dissemos que esse material B é um material dúctil, tem um comportamento dúctil em tração. O material A ele tem um comportamento mais frágil em tração. Então, nós podemos categorizar esses materiais A e B desta forma. Então, existem várias... no material dúctil, pensando no material dúctil, nós temos várias etapas até esse material romper. O ensaio de tração ele é concluído com a ruptura do material. Esse ponto final aqui, material B. O material dúctil, nós temos aqui uma face elástica, né? Então, pensando aqui no material B, até esse ponto aqui nós temos uma face elástica, na qual a tensão e a deformação são proporcionais. Então, nesse intervalo vale a lei de Hooke, que diz que a tensão é proporcional à deformação e o módulo de proporcionalidade é o coeficiente, o módulo de elasticidade. Daqui, desse ponto, nós temos a fase de escoamento. Já vamos ter adequações internas do material e com o aumento da tensão, com a continuidade da tensão sendo imposta, nós vamos entrar nessa face aqui até esse ponto, que é a fase de encruamento ou endurecimento por deformação plástica. E nesse ponto aqui, nós vamos ter o início da estricção para o material dúctil, né? Enquanto nós vamos ter o empescoçamento localizado e combinado na ruptura, inclusive essa estricção, esse empescoçamento explica porque nesse diagrama tensão de deformação convencional, que é esse aqui, as tensões elas vão diminuindo devido à seção transversal também está sendo reduzida. Então, vamos responder aqui. Letra A. A tensão de ruptura do material B ocorre a 480 megapascal. Então, vamos dizer se é verdadeiro ou falso. Então, essa tensão de ruptura, ela vai ser entendida, ela pode ser entendida nesse diagrama tensão e deformação convencional como o ponto no qual o material ele vai suportar maior carregamento. Então, seria o que nós chamamos de limite de resistência do material. Então, podemos, né, levar a dizer que isso aqui é falso, porque esse ponto P aqui, ó, é quando ocorre a ruptura real, né, final do corpo de prova. Mas como eu falei para vocês, esse diagrama, ele é o diagrama convencional, e então ele não vai representar a tensão máxima que esse material B ele vai poder suportar.
A tensão máxima é essa tensão de 480 megapascal. Então, nós podemos entender ela como uma tensão de ruptura, porque aqui inicia a estricção. O material de construção mecânica dútil, ele não está adequado para uma aplicação se as tensões suportadas ali são maiores do que essa tensão máxima, que é esse limite de resistência. Então, de certa forma, nós podemos dizer que ele rompeu a partir daquela tensão, ok? Então, essa resposta aqui ela está correta, né? Inclusive a resposta do gabarito. O ponto de ruptura do material B ocorre na tensão de 300 megapascal. Então, o ponto de ruptura do material B, ele não vai acontecer nessas tensões de 300, né? Ele vai acontecer pensando no diagrama convencional, uma tensão de 250 megapascal. A limitação elástica do material A ocorre na tensão de 550 megapascal, errado, né? Nós podemos perceber que para o material A, nessa tensão de 550, nós já temos aqui ó, uma parte do diagrama, que é essa parte aqui, que não é proporcional, não existe a proporcionalidade. Então, durante o limite elástico, quando a seção ela é removida, o material ele vai retornar para o seu comprimento inicial. E aqui nós já temos uma ultrapassagem desse limite elástico. O ponto de ruptura do material A ocorre a 450 megapascal? Não, ele vai acontecer a 550. Nesse caso aqui, como o material A é um material frágil, ele não tem esse empescoçamento, ele não tem aquela estricção. Então, a própria ruptura dele já representa o limite de resistência do material, que é 550 megapascal. O limite de escoamento do material A ocorre a 300 megapascal? Não. Para o material B, sim, né? Está aqui. Para o material A, esse limite ele é superior. O material frágil, ele vai ter esse limite de escoamento aqui a 450 megapascal. Então, ele está ali acima. Após esse limite, ele vai começar a escoar e se for um material dútil, ele vai entrar na fase de encuramento. Se for um material frágil, geralmente ele vai romper antes de ter ali grandes deformações. Então, é uma questão bem recorrente quem faz Enem, quem estuda, né, para concursos. É sempre bom ter bem fundamentados esses conceitos que esse assunto, vez após vez, cair nas temáticas, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula.